Oi pessoal, tudo certo por aí? Estamos começando mais um Azeviche aqui na sua TV Câmara de Salvador. Fique à vontade, viu? Esse espaço é todo seu e eu já vou começar dando aquela dica de milhões para você que é desavisado, desavisada sem assunto e que fica reclamando que perdeu aquele programa da semana passada. Tenha calma. Aqui, ó, no cantinho da tela você confere o nosso código, o nosso QR Code. Você abre a sua câmera do celular, aponta para esse código e você vai ter acesso a todos os programas que já rolaram por aqui. A Zeviche e toda a grade está disponível lá no nosso YouTube. Basta você procurar TV e Rádio Câmara de Salvador. Não perca essa chance e, inclusive, compartilhe essa ideia com aquela pessoa que mora com você, aquele amigo próximo, aquela pessoa legal que gosta da nossa programação. Pode mandar aí essa dica. Aponta a câmera do celular para o QR Code e tem acesso ao nosso canal do YouTube. E essa conversa de hoje vai ser daquele jeitão que você gosta, porque a gente vai mergulhar em uma conversa que vai além das páginas de um livro. Vamos falar de Um Retrato Fiel da Bahia, Sociedade, Racismo e Economia. Uma obra que oferece uma análise profunda e reveladora sobre como o racismo moldou o desenvolvimento econômico do Brasil, especialmente na Bahia. E como essas raízes ainda influenciam nossa sociedade hoje. O autor nos mostra que, pouco depois da abolição, os libertos já buscavam suas terras e oportunidades, desafiando a narrativa de que negros não queriam trabalhar após a libertação. Essa história precisa ser ouvida e compreendida. A obra é fruto de uma tese de doutorado, tem seu título inspirado na canção do sambista Riachão, que nasceu no Garcia, aqui em Salvador, e que é uma verdadeira homenagem à cultura e resistência negra. Justamente para aprofundar essa reflexão e compartilhar suas experiências, é que eu tenho o prazer de receber aqui o próprio autor, que é conhecido de todos nós, viu? É o vereador Silvio Humberto. Tudo bem, vereador? Como é que vai? Tudo em paz, tudo seguindo, tudo caminhando. A resistência está aqui. E é um prazer estar aqui nesse programa, uma referência às revistas, e dialogando com você, então. Melhor ainda. Pois é, você é uma figura conhecida da sua luta, da sua atuação, da sua militância. Está aí na Câmara de Vereadores já há um bom tempo, né? Sempre atuante, botando mesmo a cara a tapa, como a gente costuma dizer aqui na Bahia. Mas acho sempre importante que as pessoas conheçam a sua vivência, entendam de onde vem essa militância. Então, eu queria que nesse primeiro momento você falasse da sua vida, antes da gente falar sobre o livro, especificamente. Como é que começa a sua infância, a sua adolescência, o que é que interferiu para que você hoje se constitua como essa pessoa que você é, com tantas atuações? Eu vou naquela máxima que diz que um fruto não cai distante da árvore, né? E eu sou filho, né, de Humberto Ribeiro da Cunha, né, que já em memória tem 25 anos aí mais ou menos que partiu. Minha mãe, graças a Deus, está aí em pé, firme. Silvia Eugênia, então, meu pai mecanógrafo, trabalhou na construção civil, depois mecanógrafo, né, aprendeu que consertava a máquina de escrever e calcular. Minha mãe trabalhou nas confecções, depois na área de doces, né, aprende a fazer um sequilho, faz uma queijadinha, que é uma delícia. Faltou trazer, se soubesse tinha queixado a minha. Né, que é uma referência. E, assim, eu acho que desse espírito comunitário, né, isso vem lá onde eu nasci, na Rua 13, né, antiga Rua 13 de Maio, hoje Sou José, lá no Garcia. E a forma como a gente se relacionava com os vizinhos, né, eu sou do tempo que você tomava a benção aos mais velhos, né, então a gente vai sendo criado sem saber, assim, por seus familiares, mas também pela comunidade, né? Então, meus amigos, né? Então, eu sou dali, daquela rua que não tinha asfalto, não tinha, o esgoto corria a céu aberto, né? Então, é uma região dentro do centro, mas agora está até com asfalto, com as coisas, mas assim, Salvador tem essa característica de ter periferias dentro do centro, né? E ali aquela região que tem a diferença que a gente fazia a Fazenda Garcia e Garcia, o Garcia vinha até ali o Gildo Filgueiras e a Prediliano Pita, depois descia para hoje Padre Domingos de Brito, Rua da Lama, que a gente chamava Rua da Lama, perto daquele supermercado que tem lá ali que é na ligação Reis Católico Garibaldi. Então eu tive uma infância feliz,
né? Alegre que ter a família estruturada, isso conta muito, né? Das brincadeiras, de jogar bola, né? Brincar de cabana, de etc. E pegar água, porque também a rua não tinha, faltava água. A gente ia buscar água nas fontes, que é uma rua que tem muitas fontes ainda, embora agora aterradas, né? Mas tinha fonte, inclusive lá em casa também tinha fonte, porque não tinha água na cidade. Então, água encanada, com o tempo, nos anos 70, parte dos anos 80. Aí você começa esse processo de ter água encanada, essas coisas. E eu cresci, né, vendo os movimentos culturais ali do Garcia, a mudança do Garcia, o cacique do Garcia, a juventude. Né? E então essa parte dessa minha formação de andar, assim, achando que era natural você ajudar o outro. Né? Então você cresce com essa visão e só depois que você chega em alguns espaços que você percebe que isso não é tão natural assim. Então, eu venho dessa formação, entro na universidade muito cedo, né? Ali com 16, 17 anos eu fiz meu ginásio no Instituto Batista de Educação, Escola Santa Marta nos Barris, o ensino médio, que na época era colegial, no 2 de julho. Né? Fiz o vestibular inicialmente para engenharia química, ainda bem que eu não passei, porque eu me encontrei de fato na economia, que foi uma escolha muito, eu sempre digo que foi uma escolha divina, porque eu perguntei à minha mãe qual era a profissão que eu escolheria, que eu sabia que eu não queria direito, não queria fazer medicina, não queria fazer engenharia civil, que era o que tinha na Católica na época. Aí ela fez, pobre, só conhece 3 profissões, de advogado, engenheiro e médico. Aí eu disse, então tá bom. Ela fez assim, apontou para cima para eu escolher, pedir a Deus. Então, acho que a minha escolha de ser economista, até para entender e para não ser, como diria uma professora John Robson, que dizia, aprenda economia para não ser enganada pelos economistas. Né? E aí você aprende como é que funciona, o que é essa estrutura de mercado, o que é a parte mais sensível do corpo humano, que é o bolso. Quando o bolso não vai mal, afeta a sua cabeça, afeta você. Né? Mas nem sempre foi assim. Né? Nem sempre a sociedade foi dominada pelo mercado. Né? O mercado sempre existiu. E eu sou professor, me tornei professor de economia, né? Fiz o mestrado na UFBA, depois o doutorado na Unicamp, nessa área de economia, com história econômica. Sou servidor público há 40 anos, né? Desde 1985, foi meu primeiro emprego enquanto servidor. Inclusive, eu até tinha passado para ser economista do antigo DASP, que era a diretoria de serviço público, da administração do serviço público. Mas sempre eu digo, siga que sua mãe, os conselhos de sua mãe. Porque, por mim, eu não iria fazer o concurso da prefeitura. Só que eu fiz o concurso da prefeitura, me chamou, né, era a época o prefeito Manuel Castro, tomei posse ali no Solar Boa Vista, né, e do DASP, que eu até passei em segundo lugar naquela época, até hoje não chamou. Então, se eu seguisse minha cabeça, você formou com 20 anos, 21, e com graduado, com essa idade, passa no concurso de economia, você vai para onde? Você é economista, né? Aprender a ser economista. Mas aí eu passei para ser auditor, né? Uma profissão que, assim, foi onde floresceu minha árvore, o que eu tenho tem a ver com minha carreira de auditor fiscal. E, posteriormente, eu fiz o mestrado, fiz o doutorado, né? Sou professor da Estadual de Feira de Santana desde 1993. E também aí vem a minha militância no movimento negro, onde eu entrei com 17, 18 anos, ganhei uma camisa assim, escrito 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, Zumbi, 1695 a 1980. Então ganhei uma camisa amarela dada por minha tia, que já não está mais em vida. E de lá para cá virou uma chave dentro de mim, que foi um reencontro. Hoje eu interpreto como uma reconexão com a história que nos antecedia, porque eu não acredito só que a gente é só essa existência. Então, eu acho que eu já vinha de outras vivências em luta, e ali naqueles anos 80, no início dos anos 80, reconecta e faz chegar até os dias de hoje. Né? Em 92, eu participei do Movimento Negro Unificado, Nigeocan, né? E até chegar no Instituto Cultural Steve Biko. Antes, participei com outras figuras no Grupo Negro da UCSAL. A gente fundou um Grupo Negro ali em 82, 83, João Jorge, doutora Márcia Virgens, essas pessoas que estavam na universidade naquela época, Antônio, Grave. Então, a gente foi juntando.
E aí começou a levar as questões para dentro da universidade naquela época, inspirados até no grupo negro que tinha na PUC de São Paulo. E de lá, eu diria sempre que esse exercício do você ir aprendendo a fazendo, quem dá a minha formação política, né, é o movimento negro. Né? E a Steve Biko aí vem em 92, que é onde o grande exercício do aprender fazendo, que tem dado oportunidades para muita gente, que virou a chave de como o ensino superior assim, para a população negra, entrando como um projeto de vida e trabalho. Então, um resumo seria isso. Nem tão resumo, mas um resumo necessário. E o Steve Biko, inclusive, que está em pleno funcionamento, importante falar, se você não conhece, procure conhecer, busque nas redes sociais, Instituto Steve Biko, eles já estiveram, inclusive, aqui com a gente conversando, falando um pouco desse trabalho, pode acessar aí a qualquer momento e assistir esse programa. Me conte, um retrato fiel da Bahia. Ele foi, inclusive, sua tese, né, do doutoramento. Então, me conte como é que você teve a inspiração de escrever esse livro, o que é que ele aborda? Olha, esse livro, né, e assim a tese, primeiro quando você vai fazer um projeto de pesquisa, você pensa que salva o mundo com o seu título. Né? Sempre. Então, é uma coisa enorme que depois, à medida que você vai mergulhando no seu objeto de pesquisa, você vai tomando conta e vai entendendo que você precisa delimitar bem o seu objeto de trabalho, porque você vai ser cobrado na banca pelo que você promete. Se você promete o mundo, sinto muito, vão lhe cobrar o mundo. Né? E quando eu pensei o trabalho, né, eu tinha uma inquietação, que era entender como é que se deu esse processo nosso de transição do trabalho escravo para o trabalho livre, ou hoje como é conhecido o dia seguinte à abolição. Né? Porque quando nós olhamos essa fotografia dos nossos dias, aparentemente tudo mudou para tudo permanecer como está. Então, quando nós olhamos os números das desigualdades, elas permanecem, insistem em permanecer, elas são persistentes, porque o racismo segue estruturando isso. Então, isso me incomodava na economia, a economia não se debruçar sobre isso. As pessoas negras, né, eram relevantes enquanto pessoas escravizadas, né, até 88, e como se em um passe de mágica, em 88, todos nós nos transformássemos em trabalhadores nacionais. E qual era a dificuldade disso? Porque os imigrantes chegaram depois e abundavam, né, inúmeros estudos sobre os imigrantes. Depois eu fiquei brincando assim, porque quem estava na universidade estava estudando os seus. Né? Os seus parentes, os seus antepassados, os seus, justamente. E isso não era um problema. Né? Que às vezes quando nós começávamos a estudar nós mesmos, sempre se falava em uma espécie de a neutralidade axiológica, ou seja, você precisava ter uma distância emocional para poder discutir sobre você. Então o outro poderia falar sobre você, mas você não tinha a distância emocional do objeto para tratar sobre isso. Então essa é uma das inquietações, né? Mas a outra que eu acho que eu considero que é crucial era o que o movimento negro falava. Qual era essa explicação? Por que nós precisávamos desconstruir a narrativa do 13 de maio, afirmar o 20, né, para desconstruir a narrativa do 13 de maio que nos tirou o protagonismo? Então, a partir disso, eu vim buscar entender esse dia seguinte, esse processo de transição e na economia, esse distanciamento. Nós tínhamos a Formação Econômica do Brasil, que é o nosso livro de referência, que fala do Brasil colonial, do Brasil, né, no Império, que é o livro de Celso Furtado. E isso não foi abordado adequadamente. Celso Furtado era portador de uma visão. Eu acho que é o nosso demiurgo, o nosso farol para pensar o desenvolvimento econômico do Brasil. Né? Ele sempre teve a visão de pensar o Brasil como um país mais homogêneo, um país de renda média. Mas na discussão lá atrás, né, desse processo de transição, havia um entendimento que o Brasil, o processo de transição se deu do trabalho escravo para esse trabalho livre, entre aspas, e que havia uma espécie de inadequação do ex-escravo às novas relações que seriam capitalistas. Né? E o que eu fui começar a demonstrar pelo nosso trabalho, né, e ele até faz uma crítica com relação a isso, que essa chegada dos imigrantes, eles vieram ao Brasil por falta de braços. Né?
E a pergunta era, braço para trabalhar onde? Porque o próprio Celso Furtado, nesse livro, ele fala da transumância amazônica, durante o chamado ciclo da borracha. Quem foi para trabalhar lá, entregar com toda a sorte, foram os nordestinos, enquanto os imigrantes foram dados outras condições. Então eu fui buscar entender, né, que é isso que me incomodava na história econômica, essa relação entre raça e economia, né, como ela estava presente, e eu estudei nesse processo. Comecei como o título era o ócio, o assalariamento, e o ócio, o salariamento e o trabalho autônomo na transição para o trabalho livre, né? No processo de transição do trabalho escravo para o trabalho livre, né? Porque essas seriam as modalidades, né? Na Bahia, analisando de 1871 a 1920. Então, a tese ficou como um retrato fiel da Bahia, 2 pontos, o processo de transição, né, do trabalho escravo para o trabalho livre, no recôncavo, e dentro do recôncavo, no recôncavo açucareiro. O período ficou de 1871, que é a partir da lei do ventre livre, que não era só lei não só falava do ventre livre ali, até 1902, porque o que era 20 virou 1902, porque a discussão que eu buscava, né, que considerada como um problema, que era a falta de braços, eu pude constatar que ela foi muito mais retórica do que uma discussão real, de fato, como um problema em si. E quando teve a Conferência do Açúcar ali em 1902, nos anais, que foi até aqui embaixo na Associação Comercial da Bahia, né, durante a Conferência do Açúcar, nos anais a discussão desaparece completamente, deixou de ser um problema, se falava mais de educação para o trabalho, mas não de falta de braço. Então a minha pergunta, que vai nortear o trabalho depois à medida que eu adentrei e fui delimitando bem o que era Bahia, virou recôncavo açucareiro, o que era essas modalidades, né? Eu resolvi trabalhar com a ideia de sociedade, racismo e a economia, e aí entendendo como é que o racismo estruturava tanto essas relações sociais, estudava as relações do poder. E ao estudar isso, né, e entender, eu fui trazendo coisas assim, elementos importantes, porque eu parti também de uma pergunta que era: como as sociedades herdeiras da escravidão resolveram o seu passado escravista, né? Ou seja, qual foi o destino dado à nossa gente, a nós, os nossos bisavós, tataravós e, né, o nosso povo, né? Então, como é que se deu esse processo? Porque eu analisei no caso dos Estados Unidos, ainda que seja num parágrafo, houve uma segregação explícita, porque ali você era o quê? 12% a 14%. Ainda prometeram 49 acres e uma mula. Segundo os afro-americanos, eles não entregaram, mas pelo menos havia uma promessa nesse sentido. Um outro que me chamou a atenção, a sociedade cubana, que foi a penúltima, né, antes do Brasil. O Brasil é a última, antes Cuba, né? E a sociedade argentina, que foi a que mais me chamou a atenção, porque normalmente, quando se pensa na Argentina, não se fala dos afro-argentinos. E a Argentina teve escravidão. Ali foi o exemplo bem acabado de um processo de transição, onde você mudou a composição étnico-racial da força de trabalho. Então, quando as pessoas negras estavam lá, mas invisíveis. Então, eles foram substituídos de toda a forma que você possa imaginar, desde a eliminação física, doenças, e à medida que a massa, né, sobretudo italianos, chegaram na Argentina, você olha para a Argentina, e não só a população negra, a população indígena também, né? E aqui se tentou também fazer a mesma coisa, porque a política de imigração, assim, a imigração como uma política. Então, o trabalho ele vai nesse processo, né, e isso me ajudou a ter elementos para pensar os nossos dias. Perfeito. A gente está conversando aqui com o vereador Silvio Humberto. Ele é autor do livro Um Retrato Fiel da Bahia. A gente está falando sobre essa obra e eu quero convidar já você, para além de acompanhar a nossa programação no nosso YouTube, você também pode e deve nos seguir no Facebook, no Instagram. Procure aí TV e Rádio Câmara de Salvador e fique por dentro de tudo que rola aqui durante a nossa programação, as principais falas, os principais entrevistados. Você confere tudo lá nas nossas redes sociais. Agora, Silvio, falando um pouquinho sobre esse contexto, né, de como foi se constituindo. Parou. Você fez assim, eu pensei que era para pausar alguma coisa. Não, foi isso. Falta 5, tá bom.
Pode continuar. Voltando. Falando sobre como essas relações de trabalho foram se constituindo, né? Logo nesse período. E aí eu queria que você traçasse um paralelo, porque eu queria que você citasse as estratégias que foram utilizadas por nosso povo preto justamente para resistir nessas relações de trabalho aí, todas envoltas nessa questão do racismo, e como essas relações se constituem até hoje. Porque a gente vê muito atualmente esse discurso em torno do empreendedorismo, que como se fosse a salvação para todos serem empreendedores, que a partir disso você vai conseguir viver bem, vai prosperar, que é um discurso também que está na boca de todos, é o discurso da prosperidade. Traz esse paralelo, faça essa linha aí do tempo pra gente. Eu sei que não é algo tão breve, mas acho que é possível, a partir do seu trabalho, da sua pesquisa, a gente fazer esse paralelo e essa linha do tempo. É interessante o que você traz, né? Porque quando eu defendi a tese, foi lá em 2004, né? E eu até achei que ia logo, né, foi até considerado, faça o livro, né? Aí eu não segui, eu sempre seguir os conselhos que foi me dado. Dessa vez eu deixei mais para frente, e aí pensei em 2012, né, em escrever, porque o livro está na editora desde 2012, ficou lá, mas com essa coisa de campanha aí vai entrando no mundo político. E a realidade ali em 2004, né, dentro do mundo do trabalho, foi essa pergunta que quando eu faço como as sociedades herdeiras da escravidão da escravidão racial, resolvem o seu passado escravista, era num período que a discussão ali, no final dos anos 90 e início do 2000, era o mundo o futuro do trabalho, o trabalho sem futuro. Porque era o acirramento desse processo de automação, do uso da alta tecnologia, que é informação com velocidade, então a flexibilização da produção, a flexibilização do trabalho, o avanço sobre o chamado, sempre ali nos países do norte, o avanço sobre o estado de bem-estar social. Então essa ideia, essa mudança no mundo do trabalho. E eu aí começo com isso, faço uma introdução a isso, e depois, foi uma das primeiras coisas que eu escrevi, né? O primeiro parágrafo, assim, porque às vezes eu brincava assim, mais uma vez eu me defronto com você, papel em branco, que era uma coisa para você, né? Mas ali na verdade era a tela, né? Porque, e o que chama a atenção, que quando você chega hoje, né, você vê a luta que foi a CLT, aí você vê a CLT chegar em alguns lugares da juventude que não viu o começo, transforma a CLT em um xingamento. Em um palavrão. Você é CLT como se você não quisesse trabalhar. Que você fosse, mais do que você, um loser, ou seja, um perdedor. Porque você... Aí, quando você não conta a história e tira a fotografia, aí diz assim, não, você tem que empreender. Só que uma soma de empreendedores não dá um empresário. Né? Você empreende de A, de B, estou aqui empreendendo. Gerúndio não conta o final da história. Né? Você está ali sempre rodando, girando. E é interessante que nesse processo de transição, uma das formas que, assim, quando você libera a mão de obra, você fecha o acesso à terra. Porque se você fecha o acesso à terra, você tem que impelir o indivíduo a trabalhar e ele não poder viver sobre si. Quando a terra está aberta, a mão de obra está presa. Então você segura a mão de obra de diversas formas, né? E no nosso caso, quando você vai nesse processo de transição, o que você observa é que no período imediatamente após a abolição, um dos elementos era coibir a vadiagem. A vadiagem levou por muito tempo como crime, né, que você poderia ser preso por vadiagem. Você precisava, quando você instituiu a carteira de trabalho, sua carteira de trabalho precisa estar até assinada para provar que você estava trabalhando. Aí quando você chega agora, a fala se diz assim, não, você tem que viver sobre si. E quando nós anteriormente queríamos viver sobre nós mesmos, controlar os nossos destinos, fomos cerceados desse direito. Então você tinha todo um processo de ter que impelir, porque as elites precisavam. Né? E quando aconteceu a abolição, e essa discussão da falta de braços, né, algo que eu observei, que as elites aqui no seu processo de reorganização do trabalho, eles precisaram de 12 a 14 anos. Em 12 a 14 anos eles mantiveram tudo como estava. Mantiveram as hierarquias raciais, consequentemente as hierarquias sociais. Então, esse processo nosso e
desde chamar os imigrantes para falar que nós não tínhamos condições, não éramos aptos, não éramos qualificados para as novas relações. Se você imaginar hoje que o Brasil continua exportando natureza, quando você está exportando soja, milho, frango, tem maior valor agregado? Tem, mas continua sendo natureza, minério, tudo isso é natureza. Imagine quando você terminou ali a escravidão, nós continuamos, o modelo era agroexportador, então como é que nós estaríamos inadequados? Se quando a abolição aconteceu, a maioria da população já não era mais escravizada. E a própria lei de 1871, essa lei do ventre livre, que é uma coisa interessante, assim, a lei, ela vem regular o que já é um estado de coisas. Ela não se antecipa, normalmente. Ela regula o que já existe. E essa lei falava que o indivíduo, o escravo, poderia amealhar, juntar recursos para comprar sua alforria. Então, se a gente poderia juntar, de onde vem os chamados escravos e os escravos de ganho? Você já, se olhar os testamentos, você teve em 1857, o professor João Reis escreveu um livro belíssimo, falando sobre a greve dos ganhadores, das pessoas que antes eram, que faziam os carregadores, a greve negra, de 1857. A Sociedade Protetora dos Desvalidos, que é no Terreiro de Jesus, ela é de 1832. As pessoas compravam a alforria de outros. Eles compraram propriedades, adquiriram propriedades. Quem fez a Rosário dos Pretos? Então, assim, essa cidade não andava sem essa população. Quando eles resolveram fazer a greve de 57, logo depois do fim do tráfico, aí, efetivamente, que foi de 1850, essa greve assim, parou a cidade, por causa de uma decisão até da Câmara, que queria colocar uma placa de metal para identificar. Isso aqui deu uma confusão. Então, o nosso trabalho e outros foram desconstruindo, primeiro essa ideia dessa nossa inadequação às novas relações. E essa ideia de que a gente preferia o ócio ou a liberdade do fluir, do nada fazer. A questão era quais eram as condições que eram dadas e que as pessoas preferiam, a você oferecer condições análogas à escravidão. Imagine que você chega hoje, você ainda tem denúncias de trabalho análogo à escravidão. Imagine imediatamente após. Então, as pessoas buscaram diferentes estratégias, desde ficar como agregado nas fazendas, desde se lançar ao mar como pescadores, viver sobre si, buscar o seu trabalho autônomo. Então, ou não fazer nada. Foi por isso que no título inicial era o ócio, o trabalho autônomo e o assalariamento, que era o mínimo. Agora, entender isso, que é como o sistema se movimenta. Se em um determinado momento eu tenho que lhe obrigar a você trabalhar, porque eu preciso, e agora que com o processo de automação, com a tecnologia da informação, a substituição, assim, a inteligência artificial e outras que vêm aí, que não dá para você ir contra a tecnologia, você tem que colocá-las em uma nova relação social que venha. As coisas precisam servir às pessoas e não as pessoas servirem às coisas. Então, essa mudança dentro do mundo do trabalho, quando nós olhamos, e essa saída pelo empreendedorismo, que você vai alcançar o sucesso, parecendo propaganda daquele cigarro Hollywood. Todos vão ao sucesso fumando Hollywood e muito pelo contrário. Só quem dava certo era quem vendia o cigarro. Então, assim, olhar as nossas estratégias diversas que nós utilizamos para sobreviver, dando literalmente nó em pingo d'água. Eu aprendi, lendo, eu digo sempre assim, que a música 14 de Maio retrata isso bem, A gente saiu por aí. Se a gente saísse por aí e não tivesse colocado nenhum obstáculo, a gente estava em outro patamar. Só que, além de deixar a gente entregue à própria sorte, sobretudo nessa cidade, você transmutou o racismo na pobreza. Então, você tem que ultrapassar a linha racial. E quando ele coloca na pobreza, você, assim, com condições indignas, leva a você pensar com o estômago, que é diferente, E uma outra coisa que é grave nessa cidade, nesse estado, é achar que dá pouco e está achando que já te dei muito. E aí você transforma essa cidade também numa cidade onde o povo trabalha muito, ganha pouco,
e a indignidade como regra. Não, isso aí tá bom para vocês. E quando você vai se contrastar com outras cidades, não é à toa que Salvador agora ganhou pelo aquele índice, o IPS, né, que é um índice do progresso social. Né? Salvador ficou entre a quarta pior capital em termos de condições de vida. Se você fizer um recorte racial disso, Salvador vai lá para cima se for olhar os privilégios brancos dessa cidade. A gente fala que Salvador é a cidade negra e do paraíso dos privilégios brancos, porque a cor aqui conta e conta muito diferente da forma como a cor conta em outro lugar. Então, o meu trabalho, ao falar da economia, né, eu mostro como o racismo vai estruturando, né, essas relações do poder e como a raça e classe elas andam juntas, mas assim, não dentro de uma visão de que você coloca a raça sempre, ou a classe como a locomotiva, você pegando, sendo um pouco anacrônico, porque lá não estava dito assim, mas hoje a gente traz a ideia das interseccionalidades. No máximo você reconhece as interseccionalidades, mas assim, da raça, do território, né, como vagões, não como a locomotiva. E o que eu procuro mostrar no trabalho é que a questão de raça e classe estão juntas, mas assim, sem estabelecer hierarquias entre elas, e em algum momento o racial se coloca, a lógica do racial se coloca, porque na hora que você vai manter os privilégios brancos, até é uma estupidez você deixar essa massa do lado de fora, onde Salvador pode ser uma referência em termos de, se fosse de igualdade para valer, porque do ponto de vista dessa mistura e dessa referência cultural, da preservação da cultura negra que nós nos tornamos, mas quem que se apropria econômica e financeira disso? Mente isso. Os privilégios brancos que antes desprezavam isso e agora sabem que você não pensa Salvador sem a cultura negra, mas quem é que ganha o dinheiro com isso? Né? Onde esse dinheiro gira na mão de quem? O carnaval, assim, você imaginou um dia que a população negra dizia assim, tá bom, vocês gostam tanto do carnaval, façam vocês. E a gente não vai para lá. Tá bom, acha que é bacana ter os camarotes? Façam só vocês, a gente não vai. Trabalhar, servir, não vai participar de nada. Ficar lá. Não basta não ir tocar. E não ir participar do carnaval. Eles vão tocar para eles mesmos? Não vão. Então, assim, olhe essa forma como vai se reproduzindo socialmente, economicamente, e o fato do racismo estruturar isso, transforma a cidade de Salvador, que tem um potencial, né, para ser uma potência criativa, né, se de fato tivesse igualdade racial para valer, né, a gente não precisasse chegar ao século XXI e as pessoas com a pergunta clássica: por que Salvador é de maioria negra e ainda não tem um prefeito ou uma prefeita negra? Né? Então, aí, e quem está no poder não vai deixar isso barato, né? Não vai, porque isso é a forma como se reproduz, as elites se reproduziram, e isso tem a ver com essa virada. Porque quando, em seu primeiro momento, eles se perceberam ali que poderiam perder tudo, em 12, 14 anos, eles se resolveram, controlaram, remodelaram o mundo do trabalho, mantiveram as hierarquias, né? E também foram a forma como foi sendo perseguida a cultura negra, né? Uma coisa que eu tenho sempre não tive condições de aprofundar, mas se eu penso que, por exemplo, o catolicismo, o protestantismo tem uma ética do trabalho, qual é a ética do trabalho das relações das religiões de matriz africana? Porque a gente tem uma forma também de encarar, construir o trabalho. Aí, às vezes, eu fiquei fazendo um exercício assim: se você tem uma empresa de confecção, tiverem 20 mulheres, se for 20 mulheres de axé, no dia se hoje você leva um mês, você pode fazer sua obrigação em um mês, lá atrás era 6 meses, 1 ano para fazer. O tempo era outro. Isso era um tempo que entrava de forma antagônica com o tempo capitalista. Então, a perseguição às religiões de matriz africana não é só porque era questão cultural do ponto de vista religioso, mas porque era portadora também de uma ética do trabalho que era incompatível com essas novas relações que estavam sendo postas. Então, quando a gente olha esse discurso hoje do empreender, tem o seu lugar, porque assim, você precisa sempre facultar que alguns cheguem. Sim. Né? Alguns, mas coletivamente isso pode ser a saída para a população negra. Assim, uma coisa é você dar guia para fazer microcrédito. Outra coisa é você dar crédito. Vai dar crédito mesmo a essa população? Porque você dá R$1.000 é guia.
Você vai dar 20, 30 mil para as pessoas de fato empreenderem e terem um negócio? Porque assim, a consciência negra gerou um mercado, entre aspas, né? Se você não tivesse a consciência negra, a sua roupa, né? Os adereços, né? Os acessórios, isso tem a ver também com sua consciência negra, que um padrão de beleza antes, quando você olhava para o modelo da TV, numa cidade negra, você estava fora. O corpo negro nem frequentava a telinha. Agora, hoje, nós estamos de A a Z. Eu sempre digo, não sei se está pagando adequadamente, porque quando a gente entra e quando as mulheres entram, o salário faz assim, né? Então, a gente também precisa entender esse mercado, como é que ele fica. Porque o mercado tem a forma como a gente chega. Agora, o quanto você perde quando você traz o padrão europeu, que você leva a produção lá e você podendo, assim, porque é uma produção local. E quando, na medida que as nossas roupas deixam de ser consideradas exóticas e você possa usar o seu torso, possa usar o seu turbante, possa usar, né, as suas roupas, isso gera trabalho e renda. E isso pode ser algo aqui, o que você testar aqui der certo, você está falando de milhões de pessoas espalhadas nessa diáspora. Então, assim, é por isso que eu critico esse modelo de Salvador capital afro, que para mim, infelizmente, é Salvador da afroconveniência. Excelente. Esse é o vereador Silvio Humberto, viu? Ele fala e toca aí na ferida. A gente vai fazer a pausa, é rapidinho para o nosso intervalo. Daqui a pouco a gente volta ainda com essa conversa, falando sobre o seu livro, Um Retrato Fiel da Bahia. Você vai saber, inclusive, onde você pode adquirir. Não sai daí não, que é rapidinho. Viu só, minha gente? Foi rapidinho, nós já estamos de volta com o nosso Azeviche aqui na sua TV Câmara. E vale aquele lembrete de novo, hein? Se você ainda não está por dentro do nosso canal no YouTube, aproveite agora com esse código, esse QR Code que aparece aí na sua tela. Você aponta a câmera do celular e fica por dentro de tudo que rola na nossa programação. Então não perca tempo, já vá lá, confira esse conteúdo e inclusive recomende para os seus, mande naquela sua lista do WhatsApp, que é uma boa dica para todo mundo. Hoje a gente está recebendo aqui o vereador Silvio Humberto falando sobre esse livro, Um Retrato Fiel da Bahia, discutindo relações de trabalho e economia aqui na capital baiana. Vamos agora para a nossa próxima pergunta. Eu quero saber do vereador o seguinte: como é que você acredita, vereador, que esse livro, que essa discussão, essa reflexão possa ajudar, inclusive, academicamente, a suscitar outras reflexões relacionadas a esse universo do trabalho das pessoas pretas aqui da nossa cidade? A gente ainda tem uma relação de trabalho muito cruel para este público, né? Parece que tudo que a gente produz fica em segundo plano. Outras relações de trabalho são ainda mais indignas, para usar o termo aqui correto. Então, como é que a gente pode, a partir desse livro, suscitar outros debates, inclusive academicamente? Olha, como é uma tese, né? E essa tese, na sua avaliação, a época, né? Que hoje essa tese só é aprovada, mas na Unicamp, naquela época, ela foi aprovada com distinção e louvor. Então, demorou muito para fazer, mas também quando foi, o cara fez bem. Viu? Fez direitinho. fez direitinho. Né? Então, assim, demorou para fazer, para sair o livro, e as pessoas já acessavam, porque tem um repositório de teses, né? Então as pessoas acessavam, porque como tem a história também da economia baiana, tem essa relação, que o capítulo 1 eu trabalho com a ideia de transição ou transições, que é você não entender a transição de forma unívoca, como se fosse homogênea para todo o Brasil. Mas, a depender do local, por exemplo, Sergipe, ela se deu de uma forma, aqui na Bahia, ela acontece mesmo dentro da Bahia, você tem singularidades, né? Não é à toa que hoje, quando você lembra de um programa que fazia Bahia singular e plural, a gente tem todas as nossas singularidades e plural também, nesse sentido. E o capítulo 2 eu chamo de Economia Política das Relações Raciais, que é para pensar como isso interfere nessa relação da história econômica, que é trazer a ideia do como é que o racismo estrutura essas relações do poder, como é que se dá essa relação do racismo e a economia, como é que os pais fundadores, né, de pensar o desenvolvimento, como é que o Brasil podia romper com sua ideia de atraso,
né, como é que eles estavam convencidos do mito da democracia racial. E o que eu venho desconstruindo é essa ideia de que havia um mito da democracia racial, porque o fim da escravidão não significou o fim das hierarquias raciais nem sociais, e isso impacta dentro do mercado de trabalho, porque a forma como o indivíduo, né, que eu digo sempre, eram pessoas africanas que, ao jogarem no navio, viraram negros. Né? E quando nós chegamos aqui na condição de o que era que deveria ser uma condição, né, negro escravizado, você tirou a condição de escravo, nós permanecemos negros. E o tratamento era assim, o racismo nos fazia lembrar todo dia, até os nossos dias, a uma condição de subordinação, de indignidade. Então, entender esse processo, e eu acho que isso alimenta, né, as possibilidades de outras pessoas aprofundarem temas interessantes, esse que eu falei aqui da ética do trabalho no candomblé. Né? Eu encontrei um lundu que na área da música lá de 1901, o chamado Pai João, né, que o cara diz assim, preto quando rouba, branco quando rouba, ocasião, preto quando rouba, casa de correção. Mas isso no português da época é bem interessante, porque isso mostra o nível de consciência que as pessoas negras já tinham naquele momento. Então, para entender isso, assim, como houve um processo de desracialização dos conflitos, porque deixar explicitamente os conflitos, as pessoas iam tomando consciência de talvez já tivesse respondido essa pergunta, né, que é por que Salvador ainda não conseguiu eleger um prefeito negro ou uma prefeita negra, porque você tem uma massa que está jogada na pobreza, que assim tem a consciência, mas você precisa das coisas. Né? E a consciência nem sempre não é tão rápida a resposta. Então a forma como esse patriarcalismo, né, o patriarcado, o patrimonialismo, tudo isso vai se juntando, um clientelismo nessa cidade, que vai transformando essa Salvador do agrado, a cidade que tem tantas esquinas, desse jeito, a baianidade Nagô, vai cerceando a baianidade Nagô, que impacta na questão da cultura. Então a tese ela vai contribuindo para as pessoas pensarem. Eu digo num momento que a tese cumpriu o papel o objetivo da tese é ogunizar os caminhos, né, do pensamento social brasileiro. E eu fiz, na época, em 2004, falei ogunizar, porque sempre nas teses de história social, história econômica, a referência sempre é a Grécia, Roma. Eu disse, eu vou me basear na mitologia africana, né, para poder criar esse mesmo que Ogum abre os caminhos, né? Ele tem essa missão, né, do orixá do ferro, do metal, e abrir os caminhos. Então, a tese contribui com isso, e eu diria também que leva, ao trazer essa economia, eu participo de um grupo de trabalho chamado Economia Política das Relações Raciais, que é ligado à Sociedade Brasileira de Economia Política. Esses aí são os mais jovens. Aí um deles fez assim, poxa, se a gente ainda tem dificuldade agora, imagine você há 20 anos, 21 anos atrás, dentro da Unicamp, que é um instituto de economia até mais aberto, tem uma visão heterodoxa sobre a economia, trazer essa discussão e ser aprovado com distinção e louvor. Então, eu acho que o trabalho tem essa missão, organizar os caminhos para que as pessoas, né, possam, a partir daí, assim, o que você não conseguiu aprofundar, né, as pessoas possam ter como elementos, ter como base outros projetos, outras pesquisas. Eu gosto assim, muito da introdução do trabalho, que é uma carta à memória do meu pai, né? Humberto Ribeiro da Cunha, o cidadão brasileiro, que a gente bota assim. E o trabalho busca responder uma pergunta que, quando eu entrei no movimento negro, ele me perguntou, né, ele trabalhava aqui perto, no comércio, né, tinha uma oficina de consertar máquina e escrever aqui na Visconde do Rosário, acho que número 3 ou 5, que hoje eu vejo ela está construindo um edifício enorme, né? E aí vai virar um quadrilátero cultural, mas essa era uma região que pulsava bastante, né? E é importante, até quando a gente fala do mercado de trabalho, essa era uma região dos bancos, né? Mas você contava as pessoas pretas que eram caixa de banco, trabalhavam nos bancos. Então, assim, como é que uma cidade de maioria negra a gente não trabalha nos bancos da cidade? Isso vai se refletir na onde? Se você não tem renda, você fica sempre nos empregos que são periféricos pela falta de igualdade de oportunidades. Então, é isso que o trabalho vai mostrando, que
as condições que, quando você compara o que foi dado aos imigrantes que não chegaram aqui, esses imigrantes mudam a composição étnico-racial da força de trabalho em São Paulo, aqui eles não chegaram como eles gostariam, não é? E não mudou a composição étnica da força de trabalho, eles mudaram e tudo permaneceu como está. Quando você cria uma sociedade aqui, já que não tem os brancos, eu vou me trabalhar com os que estão aqui. Então você tem em Salvador, sobretudo, a sociedade pigmentocrática, onde aqueles que vão se distanciando do preto retinto vão tendo alguma possibilidade de ascensão, que é mesmo o indivíduo preto. Se ele tem um cabelo, assim, o cabelo molezinho, ele deixa de ser preto aqui na Bahia, mas quando passa ali, entra para o sul da Bahia, já tem uma outra história. Se for para o oeste da Bahia, então esqueça. Né? Fora dos brancos daqui, que eu sempre brinco, que não resiste ali a Guarulhos, que vira tudo baiano. Né? Então, assim, o trabalho tem esse, porque ele traz elementos da sociologia, da antropologia também, e faz uma discussão, por exemplo, que quem vai para pesquisar a repressão às religiões de matriz africanas, eu trago elementos a partir dos jornais, como assim, nós utilizamos os espaços da alegria, né, para proferir, para preservar as religiões de matriz africana, e o jornal até reclama, dizendo, se eles já nascem meio que, já trazem isso do berço, para que eles precisam começar a tocar desde setembro, quando, na verdade, os clubes que existem aqui, de carnaval, começam a tocar em fevereiro, que ele chama o Zé Pereira, já em fevereiro. E ele fala assim, e esses africanos começam a tocar desde setembro. Então, foi a forma que nós encontramos isso dentro das nossas estratégias de sobrevivência para ultrapassar esses controles raciais que não necessariamente se apresentavam de forma explícita, porque quando você consegue explicitar os controles raciais quando você, no lugar que a população negra é minoritária, ou tornou-se minoritária. Que aí você pode dizer, eu vou segregar. Mas no lugar de maioria negra, você diz assim, eu não estou falando dos negros, não, estou falando da população em geral. Quem é a população em geral? Nós. Quando assim você olha para a educação e ela não funciona adequadamente, quando falta creche na cidade, isso tem um nome e sobrenome, isso tem um endereço certo. É a população negra. Quando o serviço de saúde não funciona adequadamente pela prefeitura, isso bate diretamente. Quando a prefeitura não trabalha, garante dignidade à educação, quem faz o chão das escolas, isso bate diretamente em quem? Na população negra. Você não precisa dizer que é para a população negra, não. Então, nesses lugares de maioria negra, os serviços públicos não funcionam a contento. Né? A segurança, a alta taxa de letalidade da polícia. Quem é que é a vítima? Quem é a juventude que não tem o direito à segunda chance? Né? Quem é que está com problema com a chamada janela demográfica que vai se fechar, vai sobrar para quem? Para a nossa juventude. Então, isso tem a ver com a forma como isso vai se perpetuando na nossa cidade, onde as hierarquias são mantidas baseadas tão somente na cor da pele. Porque se fosse todo mundo preto, você teria que encontrar outro critério, assim como quando você chega em São Paulo, a cor, no meio dos brancos, assim, você é branco em São Paulo, conta menos, muito menos do que você ser branco na Bahia. E, sobretudo, em Salvador. É isso mesmo. E você falando aí sobre as abordagens do livro, a gente vê que toda a discussão perpassa essa questão do racismo estrutural, que muita gente fala sem nem saber o que significa esse conceito. Queria que você explicasse um pouco sobre o que é o racismo estrutural, já que a gente já está perto do final do programa, por incrível que pareça, mas falasse um pouquinho sobre esse racismo estrutural, citasse algum exemplo de situação que você particularmente possa já ter vivido e como você acredita que a gente pode, através dessas reflexões, contribuir, né? Quais são os principais desafios para minimizar essa visão estruturalmente racista que a gente tem na nossa sociedade? Olha, o racismo, ele atua quando você olha e não se vê. Né? Ele atua, ele se materializa institucionalmente quando você chega em algum lugar e não tem as pessoas negras, tem alguma coisa que impede a entrada, a regra invisível que impede essa chegada da população. O que tem uma armadilha é as pessoas considerarem racismo estrutural e colocarem um ponto. É o racismo estrutural como se nada pudesse fazer por isso. Né? E muito pelo contrário, se você está lidando com algo que é sistêmico, ele precisa de ações sistêmicas e sistemáticas. Ou seja, sabe aquela brincadeira pink cérebro? O que você vai fazer hoje? A gente acorda todo dia para querer melhorar o mundo, para querer reduzir as desigualdades raciais, porque nós perdemos muito, a população negra perde, mas quando Salvador
vai para esse lugar e que não tem as condições dignas, está numa situação de indignidade, está nessa situação com um lugar que não tem qualidade de vida, isso tem a ver com a forma como nós moramos, a forma como nós ganhamos o nosso dinheiro, a forma como se dá, por exemplo. Não tem nada dizendo que a mobilidade urbana é um problema geral, mas qual é o endereço que vai? Quem é que sofre com transportes indignos? Quem é que, quando falta a creche? Então, isso é assim, ele está em tudo e aparentemente diz que não está em nada, porque as pessoas terminam dizendo assim, mas é a pobreza, não. Se você compara com o Sul, onde a linha racial existe o racismo lá também, mas as condições da maioria da população, eles estão em melhores condições do que, por exemplo, a cidade de Salvador. Então, entender é o que está em tudo e aparentemente não está em nada, mas que você que tem a capacidade de estar no dia a dia, quando alguém sofre uma agressão no trânsito, quando alguém sofre uma agressão no metrô, quando a gente usa as nossas guias e é agredido, ou alguém acha que pode bater com racismo religioso, bater com a Bíblia na sua cabeça, naturalizar o comportamento, por exemplo, quando a gente olha essa morte desenfreada da nossa juventude, os corpos que não contam, a gente se indigna, a gente fica buscando saídas, mas há uma naturalização que tudo pode sobre os corpos negros. Então, assim, essa é a forma como o racismo se manifesta. O racismo não necessariamente precisa da raça, ele usou a raça, mas existe racismo sem raça. Né? Ele vai gerando segregação e vai gerando uma desumanização nossa. Né? E ao gerar essa desumanização, essa violação dos corpos negros, leva alguém, o recente, o jovem que foi preso, agora o MC Pós, em breve, acho que já saiu. Mas você olha o que foi que o juiz disse, ele compara com o que está acontecendo com o INSS, quer dizer, quem vai lá e quebra os aposentados, está solto. Ele preso. Os caras que controlam o tráfico, soltos. Uhum. Né? Então, assim, esse descarte do nosso povo, que não é só, mas é, acima de tudo, esse processo crescente de desumanização. Então, qual é a saída? Lutar. Qual é a saída? Lutar. Eu digo sempre, eu luto, tu lutas, depois nós vencemos. Então, assim, é a mobilização. Na educação, a juventude precisa contrariar as estatísticas, precisa entender que estudar é um ato político e revolucionário. Aprender física, química, matemática, saber a sua história, isso lhe coloca em um outro patamar. Não traz só a você, traz sua família, traz sua comunidade. Então, essa sim, a gente precisa honrar quem veio antes, porque quem veio antes estava com os grilhões visíveis. Hoje tem uma parte desses grilhões que está na cabeça. Então, assim, a gente precisa quebrar os grilhões da escravidão mental e ter programas como esse, ter livros, né, ter toda uma vasta formas de luta. Agora, a gente precisa sempre entender uma coisa, Cristiane. As nossas saídas precisam ser coletivas. Não há saídas individuais nesse enfrentamento ao racismo. Eu entendo, pelo menos a minha concepção, é que as saídas precisam ser, de fato, coletivas. Aí daremos o que essa cidade precisa, de um salto civilizatório. Feito o salto civilizatório, nós podemos dizer assim, agora sim, Salvador é uma cidade próspera, diversa e com igualdade racial para valer. Com certeza, e é preciso, eu gostei dessa fala, né? É preciso que a luta seja coletiva, justamente nesse sentido. Que a gente lutando sozinho, parece que a gente chega uma hora que cansa, mas a gente precisa persistir. Nosso tempo já esgotou, mas eu preciso que você deixe aí os canais para as pessoas adquirirem o seu livro. Como pode fazer? Aqui, a Catuca está lá, aqui é a nossa referência aqui perto da Cruz Caída, né? Tem exemplares do nosso livro. No nosso Instagram, né? Pode mandar a mensagem que aqui na cidade de Salvador o livro vai na sua casa. Então, Silvio Humberto _, o preço do livro é R$70, né? Na verdade é uma contribuição mesmo, porque a ideia é que a gente possa divulgar, e já tem na Biblioteca Central também, né, o lançamento foi belíssimo, né? Minha mãe estava lá, então foi uma festa. Do jeito que a negrada gosta. Foi, do jeito que a negrada gosta, então foi muito bacana, né? E para mim é uma oportunidade de poder agora, né? E aí, se você olhar, tem os dendês ali, esse dendê, essa conexão com a nossa ancestralidade. Aproveitei e fiz uma homenagem ao meu avô, que era saverista. Então tá aí.
é isso. Né? Obrigado por essa oportunidade. O caminho está sempre aberto, a porta está sempre aberta aqui para te receber. A gente vai ficar por aqui por hoje, mas se ligue e acompanhe nossa programação no nosso YouTube. Se você ainda não apontou a câmera do celular, faça isso agora, que ainda dá tempo. Aqui nesse QR Code você tem acesso a toda a programação. Lembre também de acessar as nossas redes sociais. Basta procurar TV e Rádio Câmara de Salvador. Eu volto na próxima semana, viu? Por hoje é só, mas acompanhe a gente e até lá.